Bom dia a todos, é bom estar aqui outra vez convosco para partilhar a palavra de Deus e nós estamos a continuar a lidar com o assunto da eleição bíblica. E na semana passada eu fiz uma decisão que depois eu achei, uau, ainda bem que foi assim, e eu estou certo que foi o Senhor que me guiou, de falar primeiramente o que é a eleição na Bíblia. E depois de falar da verdade, então entrar no erro. E depois não tive tempo para falar no erro, e então eu fiquei feliz que pelo menos nós focamos naquilo que é a eleição bíblica. E hoje é que vamos falar mais do calvinismo, e era para ser calvinismo e arminianismo, só que na semana passada eu vi o quanto tempo levou a falar e ainda estou aqui a falar. Então, uma das coisas que eu disse ao irmão é talvez, noutra altura, vamos falar do arminianismo especificamente para dar ao arminianismo o tempo que é devido, não é? Para também mostrar os muitos erros do arminianismo, não é? Que também existem. Enquanto eu falo, se quiserem virar para 1 de João capítulo 2, eu agradecia. 1 de João capítulo 2. Há muitos sistemas de teologia humanos que tentam abordar os mesmos assuntos que calvinismo e arminianismo abordam. Uma das armadilhas dos calvinistas e dos arminianos, e agora está-se a começar também a dizer arminianistas, portanto eu acho que arminianistas é sinónimo, mas desde que não digamos arménios, não é? Porque este é um povo da Caucásia, ao lado do país da Geórgia. Mas uma das armadilhas é de nos pressionar em pensar, se eu não sou calvinista, sou arminiano. E muitos de nós já sabemos o que é arminianismo, sabemos que é errado, então nós pensamos, então eu devo ser um calvinista, não é? E vice-versa, não é? Os arminianos dizem, se não és um dos nossos, és dos calvinistas. E depois quando alguém diz, eu não sou de nenhum, ele diz, ele pensa que é de nenhum, mas é mesmo calvinista, ou é mesmo arminiano. Okay? Isso é muito injusto. Eu já encarei isso há muitos anos, não é? É que muitos dos calvinistas e arminianos são tão pouco estudados nos próprios assuntos que nem sequer sabem que existe molinismo, tomismo, baxterianismo, arminianismo, wesleyanismo e alguns outros ismos que tratam do mesmo assunto identicamente e que são sistemas humanos muito elaborados, com muita lógica e versículos, tal como os calvinistas, fora do contexto. E então, quando nós mencionamos essas coisas, eu não sabia. Se nós dissermos, eu vou só pela Bíblia, és um ignorante, blá, blá, blá. Se eu menciono estes outros sistemas feitos por outros teólogos e filósofos, ok, então, muito bem. É quase como se eles valorizam mais teologia, teólogos, filósofos e filosofia do que a Bíblia. Nós não precisamos de um sistema humano. E graças a Deus que o que a Bíblia diz ainda não foi desenvolvido num sistema. E não é preciso desenvolver, porque o que a Bíblia diz é tão simples que é difícil desenvolvê-lo para um sistema muito elaborado, não é? E graças a Deus por isso. Agora, as verdades atrás destas verdades que Deus nos revelou, provavelmente, é ultra complicado. Mas Deus não nos revelou. Nós não precisamos saber, por enquanto. Talvez quando chegarmos ao céu, vamos saber. Talvez não vamos saber. Talvez Deus vai dizer, olha, isso não é convosco. Ou mesmo com o nosso corpo e mente glorificada, nós não vamos ser capazes de perceber, porque Deus tem uma mente infinita e estas coisas entram em assuntos que têm a ver com a mente infinita de Deus. E então, até é um bocado de arrogância, os calvinistas, arminianos e estes outros grupos, dizerem que sabem como Deus pensa, como Deus fez as coisas nos bastidores, quando de facto a palavra de Deus não revelou. Eu vou dizer uma coisa, e realmente houve uma reação na internet, mas houve uma reação ainda maior fora da internet. Talvez não possa dizer isso. Na internet, mas de uma forma privada, através de mensagens privadas que eu recebi, muitas mais do que as reclamações que apareceu na internet, de pessoas da mesma zona, de onde estes assuntos estão agora muito relevantes,
e a dizerem que eu tenho razão e que aquilo que eu disse que se passa lá, passa-se, e ainda mais do que aquilo que eu disse. Eu sei, eu já sabia isso, mas é uma situação que nós estamos a orar já há bastante tempo, não é? Aqueles que sabem do assunto. Mas eu quero que se saiba, eu estou ciente de que isto está e vai ser posto na internet. Isto é sabido pela maioria dos evangélicos que não são calvinistas e que não são arminianos e que baseiam-se só na Bíblia. O calvinismo é uma forma de ver a Bíblia, porque não é só sobre a salvação e a eleição. O calvinismo entra em todos os assuntos da Bíblia. E é uma perspectiva da Bíblia. Eu estava a dizer, o calvinismo é uma perspectiva da Bíblia. Presta atenção a esta palavra. O calvinismo, a perspectiva da Bíblia, é extremista. Perceberam? É uma forma de olhar para a Bíblia extremista. E na semana passada, quando eu disse que o calvinismo foi sempre marginalizado por outros protestantes e por outros protestantes evangélicos, é verdade. É fácil de ver isto na história. Ok? E foram marginalizados por boas razões. Não é? Porque não é só os assuntos que vamos tocar hoje, porque hoje estamos a falar só da eleição bíblica, mas também em outros assuntos. O calvinismo leva ao legalismo. O legalismo severo. Ok? Talvez a primeira geração não, mas depois a segunda geração e a terceira geração sim. Eu estive a conversar com a minha esposa há uns meses sobre este assunto. Ela vem de uma igreja, onde ela nasceu e cresceu, reformada, onde eles ensinam o aliancismo e o calvinismo. Ela sabe de primeira mão o que são estas coisas. Felizmente o pai dela converteu-se disso e levou a sua família fora disso. Mas os dois locais do mundo, as duas regiões do mundo, onde o calvinismo teve mais sucesso, onde pegou mais, foi na Holanda e de uma zona dos Estados Unidos chamado Nova Inglaterra. A Nova Inglaterra são 6 estados americanos no nordeste dos Estados Unidos, portanto, a norte de Nova York. Tudo o que é a norte e leste de Nova York, essa zona, 6 estados, eu cresci nessa zona, chama-se Nova Inglaterra, New England. E o calvinismo, através dos puritanos que estavam lá, há uns séculos atrás, o calvinismo foi predominante na Nova Inglaterra, particularmente em Massachusetts, o estado de Massachusetts, e na Holanda. Porquê é que isto é relevante? Porque hoje em dia, e já há muito tempo, já há uns séculos, os locais do mundo mais liberais em termos de imoralidade, em termos de política liberal, e eu estou a falar de um liberalismo de moral, não de economia, ok? Encontra-se nestes dois locais. Ok? A Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, os pastores e os anciãos e todos aqueles que estão em ministério dão uma alcunha à Nova Inglaterra. Sabem o que é? O cemitério das igrejas evangélicas. Sabem porquê? Porque o calvinismo traz tanto legalismo. E o mesmo acontece na Holanda. Na Holanda sabem que a prostituição é legal desde os anos 60. Sabem que o casamento homossexual é legal desde há umas décadas. Drogas legais na Holanda. Ok? Já há muito tempo. O legalismo leva a maior pecado. Eu lembro de um pastor batista, quando eu tinha, 10 anos, lá na Nova Inglaterra, e ele era mesmo severo, e ele falava contra a televisão, e ele falava contra isto, e ele era muito legalista, fundamentalista. Nunca vi ninguém assim como ele. Mais tarde ele foi apanhado no adultério, e depois ele abandonou o pastorado, abandonou a fé, deixou o seu cabelo crescer, arranjou uma moto, tatuagens, piercings, tudo isso. Até o dia de hoje. O legalismo leva a maior pecado. A graça de Deus leva a maior santidade. Ok? E o calvinismo tem esse perigo e muitos outros. Para não falar daquilo que eu já disse na semana passada,
que afeta o caráter de Deus, e isso é muito sério. Ok? Então, vamos começar aqui, 1 João, capítulo 2, versículo 2. Eu, por acaso, tinha nos apontamentos da semana passada, e não sei porque os meus olhos passaram por cima, e depois, mais tarde, o irmão Carlos veio ter comigo e disse: irmão, porquê é que não falaste em 1 João 2, 2? E realmente, obrigado. E então, realmente, ele tem razão, está aqui mesmo, aqui apontado, mas eu parei com 2 Pedro 3, 9 e não continuei para o próximo versículo. Estávamos a falar sobre o facto que Deus quer salvar a todos, não é? E então, 1 João, capítulo 2, versículo 2 diz: e ele, falando de Jesus Cristo, o justo, diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Jesus Cristo, ao morrer na cruz, proporcionou a propiciação para todos. Para todos. Eu tinha um professor, eu fiz algumas disciplinas no seminário só por diversão. Estava numa universidade que era evangélica, e então tinha um seminário pegado, e quem fosse aluno da universidade também podia fazer disciplinas e cursos do seminário. Eu tinha então um professor que era calvinista, mas era um calvinista mais moderado. E ele disse: olha, eu não acredito na expiação limitada, que é uma das doutrinas do calvinismo, mas eu vejo assim, e aí já ouvi vários calvinistas dizer isto, e arminianos também, que a morte de Cristo na cruz é suficiente para todos, mas só eficiente para aqueles que creem nele. Não sei se isso faz sentido para vós, mas porque os calvinistas tendem a dizer: se tu não acreditas na expiação limitada, então acreditas na salvação universal. Todos são salvos, quer que queiram, quer que não. Não é? Então é esse truque que eles fazem, tanto eles como os arminianos, de se não acreditas como nós, então tu deves ser daquele outro extremo. Não é? Quando há muitas outras possibilidades no meio e até fora da linha em que eles estão. Mas a salvação de Deus, o que Cristo fez na cruz, é suficiente para todos, mas é meramente só eficiente ou eficaz, talvez é melhor português, para aqueles que creem no seu nome. Muito bem. Este versículo que acabamos de ler mostra que a propiciação, aquilo que agrada a Deus, que apazigua a Deus, a propiciação, nós dizemos em inglês, para lembrarmos a diferença entre propiciação e expiação, é que propiciação em inglês é propitiation, então lembramos pro-peace, paz, não é? Traz paz entre Deus e o homem. Romanos capítulo 5:1, não é? Portanto, este versículo é um daqueles que realmente vai contra tudo o que os calvinistas dizem. E os calvinistas conseguem pegar neste versículo e todos os outros e interpretar de forma que não diz o que diz, ok? Mas eu quero fazer um apelo aos calvinistas que estão-nos a ver na internet, e algum que esteja aqui. Se é preciso tanta interpretação para cada versículo que realmente parece ser contra o calvinismo, não acham? Talvez aqui está alguma coisa errada. Uma das regras, uma das leis da hermenêutica é método de interpretação das Escrituras. Uma das regras é: se uma explicação simples dá, deixa assim. Não procuram uma explicação mais complicada. Portanto, é uma das regras. Se estamos a ler e vê-se logo uma explicação muito simples, então não é preciso procurar uma mais profunda, como dizem eles, ou mais complicada. Eu sei que estes irmãos que estão agora a brincar um pouco com o calvinismo, estão a ser um pouco seduzidos por isso, talvez percebam isto. Não é? Que realmente estes versículos todos realmente têm que fazer um bocado de ginástica interpretativa para que o sistema lógico do calvinismo caiba nas Escrituras ou vice-versa. Ok, eu não tenho muito tempo, eu precisava muito de falar depressa, mas a minha esposa diz: não falas depressa. E por causa da reação na internet, eu fui obrigado a ouvir a minha mensagem 2 vezes. Vocês podem imaginar o sofrimento.
A segunda vez eu pus em velocidade dupla. E foi enquanto eu estava a conduzir do norte para o sul e a minha esposa esteve também a ouvir no carro, eu a falar que parecia um boneco animado, um rato. Mas eu tinha que encontrar algumas das coisas de que eu fui acusado para ver exatamente o que é que eu disse. E realmente o que eu disse não era o que eles estavam a dizer que eu disse. Mas, de qualquer maneira, eu estou feliz por esta reação, porque agora estamos a falar abertamente deste assunto. E eu estou muito desejoso e esperançoso que estes irmãos vão realmente começar a promover a eleição bíblica e não a eleição calvinista. Ok, eu vou falar mais devagar, mas isso quer dizer que vocês vão comer mais tarde, está bem? Vamos ver. Eu quero só rever o que fizemos na semana passada para aqueles que talvez não estiveram cá. Ok, eu vou tentar fazer isto o mais depressa possível. E então nós estamos a fazer um estudo da doutrina bíblica da eleição em contraste com a soteriologia calvinista e arminiana. Soteriologia quer dizer o estudo da salvação. Ok, é só uma palavra teológica complicada que quem sabe dizer parece muito esperto. Mas onde é que está aqui o botão para laser? Ok, pensava que isto era de desligar. Pronto, soteriologia, o estudo da doutrina da salvação. Então vamos passar para o próximo. Eu posso fazer, não é? Ok. Eu falei-vos um pouco sobre o fatalismo pagão, como quase todas as religiões pagãs têm uma ideia, um conceito que é o fatalismo, e vivem dentro desse sistema teológico deles. E que o calvinismo, infelizmente, cabe dentro dessa categoria de religiões que acreditam no fatalismo. Porque o calvinismo acredita no pré-determinismo. E o pré-determinismo é só uma palavra mais científica e moderna que quer dizer fatalismo, ok? Também falei sobre os vários usos da palavra eleito. E falamos como na Bíblia, a maioria das vezes que a palavra eleito, eleitos, escolhidos, refere-se a Israel. Muito simples. Mesmo no Novo Testamento, especialmente nos relatos do Evangelho, os livros do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, eleitos é Israel. Mesmo em algumas epístolas, nós vemos às vezes referências aos eleitos e refere-se a Israel. Eles são os eleitos, mais do que qualquer outro. Depois temos referência de Jesus como o eleito, mesmo o título dele de Cristo, que quer dizer Messias, quer dizer o ungido, e a expressão ungido tem implícito que ele é o eleito. Depois temos os 12 discípulos, depois 11 e depois 12 outra vez, ok? Quando nós incluímos Paulo, e então eles também são referidos como os eleitos. João capítulo 6 refere-se a nada mais do que aos 12 discípulos, e é um capítulo muito grande. Poderá haver lá algum versículo ou outro que refere-se a algo mais do que os 12 discípulos, mas em termos de aqueles que Deus escolheu e que deu a Jesus, são os 12 discípulos. E depois isto é confirmado em João capítulo 17, quando Jesus ora primeiro para os seus discípulos e depois para todos os outros que iriam acreditar nele. E ali Jesus faz uma distinção bem clara. E sabem qual é a expressão que ele dá para descrever os seus 12 discípulos? Aqueles que o Pai me deu. Mas ele não descreve os que iam acreditar nele assim. É interessante. E é a mesma expressão que se encontra em João 6, quando diz que todos os que o Pai me deu vão vir ter comigo e eu não vou os deixar. Eu estou aqui a parafrasear de uma forma radical. Mas, e os calvinistas pegam neste versículo para aplicar a todos os crentes, não é? Quando de facto ele está a referir-se só àqueles 12. Estive com o meu irmão durante uns dias lá no Norte. Ele diz, é interessante, a única pessoa eleita na Bíblia, de quem nós temos a certeza que foi eleita para condenação, para ser condenado, não é? Foi o Senhor Jesus Cristo.
Ele é a única pessoa que foi eleito para receber o castigo, a ira de Deus. Mais ninguém. Lendo a Bíblia de uma forma mais simples e clara, sem interpretações complexas, a única pessoa que foi eleito para a condenação foi o Senhor Jesus Cristo, não é? E nós damos graças a Deus por isso, não é? Também vemos que eleitos refere-se a crentes que são servos de Deus. Espera aí, isto é aqui, estou a avançar demais. Servos eleitos, por exemplo, Jeremias, alguns até não eram crentes, Nabucodonosor, né, foram eleitos para fazer um serviço específico do Senhor, não é? Ciro foi um eleito de Deus, ele não era crente, creio que ele nunca foi crente, ok? Ele foi um eleito de Deus. Foi eleito para um serviço específico. Estatuto alto é uma expressão que se vê na Bíblia, mas também no grego contemporâneo à Bíblia, secular. Vê-se lá eles falarem de eleito, uma pessoa de alto estatuto ou uma coisa de alta qualidade é eleita. E finalmente, o que eu estava a dizer antes, crentes que foram de facto predestinados para receberem sagradas bênçãos espirituais, para serem santificados e para serviço cristão. Nós que somos crentes, fomos predestinados, somos eleitos. Os descrentes não foram predestinados, não foram eleitos. Aguardamos a decisão que eles têm perante Deus sobre o Senhor Jesus Cristo. Uma vez que eles aceitam Jesus Cristo, então Deus predestinou várias bênçãos para eles, não é? E isto é a doutrina de eleição bíblica e é uma doutrina bela, bonita, confortadora, encorajadora, não é? Então, nós também falamos sobre o facto que a salvação de Cristo é completa, porque a salvação existe em 3 aspectos. A justificação, que é a salvação do Espírito, no momento que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Salvador, o que é que acontece? Deus pega os nossos pecados, Ele acredita ou faz como se fosse uma transferência de crédito para o Senhor Jesus Cristo, essa dívida, digamos assim, Jesus Cristo pagou já na cruz, e nós ficamos limpos desse pecado, ou desse cadastro de pecado, e temos a salvação eterna imediatamente. Ok? Agora, isso é justificação. Muitas vezes, quando nós dizemos salvação, nós queremos dizer justificação. Muitas vezes que nós dizemos salvação, nós não estamos a referir à santificação ou à glorificação. Ainda que estas duas coisas também fazem parte da salvação completa. E no Novo Testamento, várias vezes, os apóstolos estão a falar da salvação e estão-se a referir à santificação ou à glorificação. Ok? E então nós temos de ter cuidado. Os arminianos fazem muito o erro de confundir a santificação com a justificação. Daí que eles pensam que se pode perder a salvação. Ok? Então, temos de ter muito cuidado e temos de ver bem o contexto para ver se a salvação que isto se refere, isto é justificação, ou é santificação, ou é glorificação, ou às vezes está-se a referir aos 3. Não é? E então nós temos de ter cuidado e ver isso com cuidado, não é? E é daqui que vem muita confusão do calvinismo e também do arminianismo e também dos outros grupos que fazem os seus sistemas teológicos. Depois eu passei a definir a eleição bíblica e aqui nós vemos então o que é que nós sabemos da Bíblia. Porque esta definição deixa-nos com muitas perguntas. Nós pensamos, Peter, essa definição não é assim muito completa, porque deixa-nos muitas perguntas. Eu vou-vos explicar porquê. É porque esta definição não sai das páginas da Bíblia. Não entra em supostos, em especulação, em filosofias humanas de como isto talvez acontece lá nos bastidores. Eu não quero, se a Bíblia não diz, então eu também não preciso de saber, não preciso de inventar algo que explique. Então diz assim, esta definição, e é só baseada, para cada cláusula eu posso vos mostrar versículos bíblicos desta definição, não é? Ainda que esta definição foi feita por um ser humano, eu, que falho e pode ter falhas nisto. Uma das coisas que abordaram na semana passada é que eu disse que o Calvin nunca disse nada sobre o amor de Deus. Eu disse que ele nunca citou versículos sobre o amor de Deus, e eu na minha pressa o que eu queria dizer é que ele nunca citou versículos bíblicos
sobre o amor de Deus para todos, né? Porque logo alguns calvinistas mostraram alguns versículos, e quando se vê esses versículos no contexto do Calvino, então vê-se que ele estava a falar que Deus ama de facto os eleitos, e isso faz parte da doutrina deles. E eu passei muito tempo, não sei se foi sábado ou sexta-feira, a minha esposa não percebe o que está a dizer, senão ela ajudava-me, mas eu passei muito tempo a ler os Institutos Calvino, até usei uma cópia digital e procurei todas as instâncias em que amor aparece. E de facto, ele fala de amor, mas sempre só para os eleitos, nunca para os que eles chamam os reprovados, ou seja, os não crentes, que não foram eleitos. Nunca sobre eles, ou se fala deles, fala de um amor muito mínimo, que não é de facto amor, mas mesmo no amor para com os eleitos, a forma como Calvino usa a palavra amor parece mais favor. Que Deus mostra favor, quase como se Ele está a fazer-nos um favor, e Ele está, não há dúvidas, mas eu acho que o amor tem um sentido mais do que fazer um favor, não é? O amor é algo mais. Mas eu quero me corrigir, porque eu quero que se saiba que eu estou pronto a aceitar se eu errei, não é? Eu por acaso tive 2 recursos, homens de confiança que disseram isto, e eles não estavam certos, e eu confiei nisso. Então eu fiz a minha própria pesquisa, descobri o que era a verdade, e eu hoje ou amanhã já vou colocar isso também na internet para eles saberem que, olha, eu errei nisto, não há problema nenhum. Isso não muda o facto que o calvinismo não é bíblico, não é? Mas eu sou humano, portanto eu também poderei ter esquecido alguma coisa por aqui, mas por enquanto o que está aqui é só o que está na Bíblia. Então o que é que está na Bíblia? Que todos que irão converter-se a Cristo, Deus, em sua presciência, os predestinou em Cristo, e isto talvez não faz sentido, aqui a frase, eu incluí aqui em Cristo, mas como a Bíblia põe em Cristo, e em Cristo é uma parte muito importante da eleição, até alguns que falam da eleição corporativa, que eu sei que isso é verdade, mas não explica tudo, e não é tudo o que a palavra de Deus fala em muito mais. Ou seja, como Cristo era eleito, eu vou-vos falar o que é a eleição corporativa. A ideia de que, como Cristo é o eleito, todos nós que recebemos a Cristo e passamos a ser, a habitar em Cristo, e estamos em Cristo, como diz em Efésios 1, então, como Ele é eleito e nós estamos em Cristo, nós também somos eleitos. E há quem explica a eleição somente assim. E isso é verdade, especialmente em Efésios 1, mas há outras passagens que isso já não se enquadra bem. Mas como temos essa expressão, eu achei bom pôr nesta definição, porque está na Bíblia. Então, a todos que irão converter-se a Cristo, Deus, em sua presciência, os predestinou em Cristo para 1. Sagradas bênçãos espirituais, 2. Santificação e 3. Serviço cristão. Estes são os eleitos. Ok? É muito simples. E nós vamos ver todas as provas textuais dos calvinistas, não todas, é impossível, mas as principais, e vamos ver como esta divisão sobressai, salta das páginas imediatamente quando nós as lermos, ok? E para ver isto de uma forma calvinista, ou arminiana, ou molinista, ou tomista, ou baxteriana, ou destas outras coisas, temos que fazer um pouco de ginástica interpretativa, ok? Muito bem. Nós falamos sobre alguns assuntos que o calvinismo toca, que Deus quer, e nós vimos muitos versículos, e eu acrescentei um hoje, não é? Que Deus quer que todos se salvam. E estes versículos são claríssimos. E outra vez, os calvinistas têm que acrescentar a palavra de Deus, o que é condenado na Bíblia. Quando diz que Deus quer que todos venham ao arrependimento, ele diz, bem, todos os eleitos. Bem, agora acrescentar a palavra os eleitos à palavra de Deus. Quando Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, eles dizem, bem, o mundo dos eleitos. Acabaram de acrescentar 2 palavras ali que não estavam lá, não é? E assim, sucessivamente. Deus quer que todos se salvam. É impossível que Deus seja um Deus de amor e que não queira isso. E que não queira isso verdadeiramente, porque depois o calvinismo cria, nas suas filosofias, diferentes níveis de amor que eles inventaram. Não estamos a falar dos 3 tipos de amor que está na Bíblia, não estamos a falar disso. Estamos a falar de tipos de amor filosóficos, que Deus ama o mundo, mas não salvificamente. Ele não os ama salvificamente, quer dizer que ele os ama, mas não o suficiente para os salvar. Não é? É como um pai que tem os seus filhos na casa e a casa está a arder e o pai e a mãe fogem, eles pegam no filho e deixam outro para trás e depois o filho morre e depois alguém diz, mas porquê que não salvaste o outro filho? Bem, eu amo os 2 filhos, mas ele não o amava salvificamente, sabem? Não é? Nós ficamos a pensar, não, tu não o amavas, ponto final.
não é? O amor é o amor. Nós não temos que começar a dividir o amor em diferentes categorias. Depois eles dividem a vontade de Deus. Porque Deus quer que todos se salvem. Isso é a vontade de Deus, é este tipo de vontade. Eles têm nomes grandes, filosóficos, para os diferentes tipos de vontade de Deus. Eu pergunto, mas onde é que estão essas palavras? Onde é que estão essas palavras na palavra de Deus? Não é? Depois eles falam sobre outras categorias, e em tudo isto eles têm que ter muitas categorias, e depois há o calvinismo supralapsariano, o infralapsariano, e etc, 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 etc. E tudo isto porque um homem criou um sistema, e depois outros disseram, mas espera aí, esta passagem, esta passagem, esta passagem, esta passagem, aquela passagem. Então eles tiveram que criar, para defender este sistema humano, que tiveram que criar todas estas categorias e filosofias, tudo para salvaguardar este homem de que ninguém pode tocar. E nisso vimos uma coisa que é feia e que é a coisa de que Deus fala mais contra na Bíblia, a idolatria. A idolatria de um homem. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Também falamos sobre o facto que o homem tem alguma liberdade. Falta ali um A. Falei-vos há pouco de eu falhar e de fazer erros. Temos aqui um exemplo. Mas o homem tem alguma liberdade limitada de escolha. Não há dúvidas que o homem tem limites, mas que ele tem liberdade. Ok? O homem pode muito bem ir para cima de um prédio alto e andar para fora da beira. Mas há uma coisa chamada gravidade, que o não deixa ficar suspenso no ar, ele vai cair. É uma limitação que o homem tem. Temos limites na lógica, temos limites em muitas coisas. Mas o homem tem algum livre-arbítrio. Quanto mais o homem peca, quanto mais entra no pecado, menos livre-arbítrio ele tem. Isso é verdade. Mas Deus não iria, e temos muitos versículos em que Deus chama o homem para escolher a ele, para escolher a salvação. E se esses chamamentos, se o homem não tinha a capacidade de escolher, como eles dizem, então esses chamamentos de Deus não são sinceros. Não é? É como um cão que está amarrado a uma corrente e nós estamos mesmo fora do seu alcance com uma salsicha. Vem cá buscar. E o cão não consegue, mesmo que ele se esforça muito, não é? E então nós estamos a fazer troça do cão. Deus não faz troças com pessoas. Ele, quando faz um convite, é um convite sincero. Agora, é difícil uma pessoa realmente chegar à verdade de Jesus Cristo e aceitar o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz isso, não há dúvidas. Mas o Calvinismo faz outro erro, que não é só um erro, é mesmo antibíblico. Quer dizer que a fé é uma boa obra. Então, por causa deles acreditarem que a fé é uma boa obra, então o crente, o ser humano não consegue ter fé em Deus. Deus é que tem que dar essa fé a eles. Isto é filosófico, isto não é a base da Bíblia, é uma filosofia. Pressuposto A, o homem não consegue ter fé. Pressuposto B, então Deus tem que... Estão a perceber? Não, e depois eles puxam alguns versículos fora do contexto para meter nestes pressupostos e nesta lógica. Premissa A leva à premissa B, que leva então ao resultado C. Não é? Isto é lógica aristoteliana, de Aristóteles. Isto é lógica, não é Bíblia, não é doutrina. Ok? Mas então a ideia deles é que o homem não consegue ter essa fé, então precisa que Deus dê essa fé, e eu esqueci onde eu ia com isto tudo. Eu estava a falar sobre liberdade de escolha. Portanto, Deus não faz esses chamamentos ou convites sem que o homem realmente tenha alguma capacidade. Estava a falar do facto que os calvinistas dizem que a fé é uma obra. Aqui é um problema. Romanos é um problema. Efésios é outro problema. Outras coisas são um problema. Não é? Porquê? Porque Romanos contrasta a fé com as boas obras. Se a Bíblia diz que a fé é o oposto das boas obras e Efésios faz o mesmo, quem são eles para dizer que não, a fé é uma boa obra? Quando Efésios diz que nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé, e isto não vem de vós, vem de Deus, não das boas obras, para que ninguém se glorie. Peraí, é pela fé, não pelas boas obras. Quer dizer que a fé não é uma boa obra.
Irmãos, não é preciso indagar muito na lógica deles, é só preciso voltar à palavra de Deus. E vemos o mesmo em Romanos capítulo 4, versículos 4 e 5, por exemplo, falam que todos vão ser julgados, ou pelas suas obras, ou pela fé em Cristo Jesus. Se forem julgados pelas boas obras, vão ser encontrados em dívida. Se pela fé em Cristo Jesus, a sua fé vai ser acreditada, ou o crédito será dado a eles, pela justiça do próprio Senhor Jesus Cristo, que será imputada em nós. Ok? Fé, obras, sempre contrastado, não é a mesma coisa. Mas eles acreditam que a fé é uma boa obra, e então o homem não pode ter fé. E até eles fazem outra coisa horrível. Eles põem pernas para o ar, o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que uma pessoa tem que ter fé para nascer de novo. Eles dizem, não, impossível, porque uma pessoa não pode ter fé, então a pessoa tem que ser nascida de novo primeiro, e depois é que vai ter fé em Deus. Ok? E alguns calvinistas mais moderados dizem, bem, isso é certo, mas acontece tudo ao mesmo tempo, quase que é imperceptível. Imperceptível. Obrigado. Ok? Nós temos muitos homens muito famosos hoje em dia, não é muitos, uns poucos, meia dúzia deles talvez, que são muito famosos, muito eloquentes, e nós sabemos quem são. Alguns já faleceram, J.I. Packer, John Stott, alguns ainda estão vivos, John Piper, R.C. Sproul, Al Mohler, Paul Washer, entre outros. Também temos o John MacArthur. Ele é calvinista, mas não é aliancista. Okay? E o calvinismo dele é muito moderado. É muito moderado em que, quando ele defende o calvinismo, defende dente e unha, mas depois, quando nós ouvimos as mensagens dele, ele diz muita coisa que mostra que ele realmente não acredita na expiação limitada e outras coisas, não é? É tal como o Spurgeon. O Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dizia-se calvinista, defendia o calvinismo, mas quando se lê os sermões dele, há um sermão em que não há dúvidas que ele não acredita na expiação limitada. Há outra em que ele, de certeza, não acredita na graça irresistível, etc. Né? Isto são doutrinas dos calvinistas. Então, o Spurgeon, podemos ler quase à vontade, porque apesar de ele ter a rótula de calvinista, há muito pouco disso nos sermões dele e na literatura dele. Mas o que se passa, eu quero explicar isto, porque eu não quero que os irmãos tenham uma atitude de condenação contra estes que lá no norte estão a promover o calvinismo. Eu falei com um deles, falei com alguns deles. Como eu disse na semana passada, eu sei de que estou a falar, estou seguro aqui perante vocês, perante Deus. Mas o que os levou ao calvinismo até foi uma coisa boa, e é que eles veem à volta deles, as igrejas evangélicas, até as nossas igrejas dos irmãos. Nós vemos isto especialmente na área da Grande Lisboa, vemos um grande abandono de verdades bíblicas, de princípios bíblicos, de assembleia. Vemos muitas igrejas que estão a aproximar-se mais do mundo, na maneira de vestirem-se, nas atividades que fazem, e isso, para quem realmente ama ao Senhor, é desgostoso. E é triste, porque vem isto acontecer. E depois eles vão à internet e descobrem Paul Washer, John Piper, e esses homens são muito vocíferos, ok? Em falar contra essas coisas. E isso os atrai. Finalmente alguém que fala contra estas coisas, alguém que está a dizer as verdades sobre estas coisas. E é isso que os seduz, é isso que os atrai, e a mim também, não é? Ainda que eu possa dizer, não quero fazer mais intelecto nem nada, mas o que mais atrai ao calvinismo é a lógica dele, é a parte académica. Mas para estes irmãos é mais essa parte da santidade. Eles veem que estes homens pregam mais a santidade. E graças a Deus por isso, não é? Mas infelizmente eles não souberam discernir entre o bem e o mal. A palavra de Deus diz em Tessalonicenses, examinai tudo, retendo o bem. É o que eu faço, é que muitas pessoas fazem. Nós já vimos estes pregadores. Também há pregadores arminianos que fazem o mesmo. Não é? O A.W. Tozer, muitos calvinistas ficam surpreendidos quando descobrem que o A.W. Tozer, não é calvinista. Ele não é, mas ele fala tanto da santidade de Deus e tudo mais. E ele não é, entre outros. Mas de qualquer maneira, é isto os que os leva
ao calvinismo e eu vejo nisso uma sinceridade da parte deles, um amor a Deus, um amor à santidade e nisso eu não os posso culpar, não é? Só que desejava que eles tivessem mais discernimento e saber dividir as águas, não é? Saber discernir. Ok, esta parte daquilo que o Paul Washer disse é verdade, mas aqui isto não é bíblico, não é? Aliás, eu acho que o Paul Washer, quanto mais velho ele é, mais legalista ele está-se a tornar. E temos de ter muito cuidado com isso, não é? Muito cuidado. Ok. E depois nós falamos também em como há coisas que não são para nós sabermos. Eu citei, ou lemos, Deuteronômio 29, lemos Romanos já não sei quê, 11, acho eu, Romanos 11, versículos 28 a 23, e vimos que há coisas que são insondáveis, coisas que não são para nós, não são reveladas, e nós não podemos entrar nessas coisas, ou se entrarmos, temos que entrar na atitude que estamos a especular. Por exemplo, eu e o irmão Carlos tivemos uma conversa uma vez sobre o princípio do mundo, não é? Se há uma lacuna entre Gênesis 1.1 e Gênesis 1.2. Nós falamos um pouco sobre isso, mas nós compreendemos que, ok, nós não sabemos de certeza, temos as nossas opiniões e até temos algumas passagens bíblicas de outras áreas da Bíblia que podem apoiar, mas reconhecemos, ok, isto foi divertido, sabemos que não sabemos bem, não é? Há outras coisas da Bíblia que também não sabemos bem, e nós podemos falar nessas coisas, desde que mantenhamos essa atitude de que, ok, isto é divertido falarmos essas coisas, mas só quando chegarmos ao céu é que vamos mesmo saber, não é? E se alguém quiser falar sobre o que é que se passa nos bastidores, quando Deus quer nos salvar e Ele nos salva, e se quisermos falar dessas coisas, desde que nós percebemos que são coisas não reveladas e que tudo o que nós estamos aqui a falar é especulação pura, e que passamos isso para os outros dessa maneira, então eu não vejo mal nisso, não é? Desde que também não é flagrantemente contra a Bíblia, o que o calvinismo é, e o arminianismo também, ok? Ok, então vamos ver, acho que já acabei de falar da semana passada, a soberania de Deus. Então vamos, eu carreguei em alguma coisa, espero que não fiz nada de mal. Se as luzes forem abaixo, não é? Não fui eu. Não. A soberania de Deus, e isto ainda era daquilo que eu queria falar na semana passada, então eu vou apressar-me um pouco, porque a soberania de Deus é um tema gigante, não é? O que é soberania? Eu devia ter posto aqui uma definição, mas soberania vem de duas palavras do latim. Sob quer dizer por cima de, ok? E, eu sou mesmo um falhanço, não é? Falta aqui um A. Soberania, temos que descobrir o que é que isso é. Mas não, soberania, tem aqui um A, soberania. E esta palavra rania vem da mesma palavra de onde nós temos reino, reinar, ok? Então, soberania quer dizer que Deus reina sobre tudo. Não há nada que acontece que Ele não saiba, não há nada que acontece de que Ele não tem controle sobre essa coisa. Isso é a soberania de Deus e é uma doutrina bíblica. A soberania de Deus, dos calvinistas, difere da soberania de Deus na Bíblia. Ok? Isto é muito importante saber isso, porque eles às vezes levam muitos na curva. Essa expressão ainda se usa. As mesmas expressões idiomáticas são dos meus pais, que eu cresci fora de Portugal, e às vezes chego aqui e as pessoas olham para mim, tu estás a falar como os velhotes, não é? Mas eles às vezes nos levam na curva porque nós pensamos, soberania, pois, eu acredito na soberania, não é? Então o que eles estão a dizer deve ser verdade. Cuidado com as definições. Às vezes as pessoas estão a falar de uma coisa e eles querem dizer outra. E a definição da soberania de Deus, é por isso que na semana passada eu passei algum tempo a falar no fatalismo, porque a ideia deles de soberania vem de Agostinho, um católico. O Agostinho foi o que criou a Igreja Católica praticamente. Foi ele que disse que a salvação é só possível através da Igreja Católica. Foi ele que disse que o Bispo de Roma deve ser o sumo sacerdote sobre todas as igrejas. Naquela altura as igrejas tinham alguma autonomia. Foi ele que disse que deve-se fazer penitência e quase todas as doutrinas, confissão, etc.,
mesmo o facto que se pode dar veneração aos ídolos e aos santos, tudo isso vem de Agostinho. E é interessante, quando se ouve calvinistas, eles falam de Agostinho e dizem, ele era um dos pais da Igreja Católica, mas ele era um bom crente, ele era realmente um crente em Jesus Cristo. É? Uau! Não é? Ele acreditava nisto tudo, que a salvação através da Igreja. Eu vejo que a salvação é por mediante do Senhor Jesus Cristo. Há um só Deus e um só mediador, quem? O homem, Jesus Cristo. Não a Igreja Católica, não é? Agostinho fez muito mal. Foi por causa dele que existe a Igreja Católica como nós a conhecemos, e foi por causa dele, por meios indiretos, através de Calvino, através de Tomás Aquino e depois Calvino, então temos também o calvinismo, não é? Então, o Agostinho, que antes era um gnóstico, de uma seita gnóstica que começa com um M, e agora não me lembro bem o que era, mas que acreditavam no fatalismo, ele basicamente trouxe o fatalismo para dentro do cristianismo. E eu li a citação da semana passada, em que Agostinho disse, se alguém quiser chamar do fado, o fado é o fatalismo, quer chamar Deus, quer chamar fado de Deus, cristão, ele que se mantenha essa maneira de pensar, não é? Mais tarde ele diz, mas é melhor mudar a expressão. Em vez de usar fado ou fatalismo, usa a palavra Deus, não é? Mas é a mesma coisa, ele ensinava, ok? E essa é... Manicaísmo, acho que sim. Eu sei em inglês, em português, mas sou-me certo. Sim, sim. E então, esta é a soberania dos calvinistas. É uma soberania em que Deus é o fado. Ele predeterminou tudo, inclusive o pecado. Ok? Inclusive o pecado. Portanto, nada é causado se não for causado por Deus. A soberania da Bíblia hebraica e dos apóstolos e de Jesus é uma soberania em que Deus controla tudo, sem ter que predeterminar tudo. Ou seja, a soberania da Bíblia, nós chamaremos aqui, para propósito de ter definições bem certas, soberania bíblica. A soberania calvinista vamos chamar a soberania predeterminista. Predeterminista. Em Deus é soberano porque Ele predeterminou tudo. Ok? Nós não encontramos isso na Bíblia. Não é interessante? Jesus Cristo disse que é necessário, por causa das profecias, é necessário que alguém traia, não estou a citar, estou a parafrasear, é necessário que alguém traia o Filho do Homem. Mas ai daquele por quem essa traição vem. Ou seja, tinha que ser, faz parte do plano de Deus, que Ele predeterminou, mas quem iria ser, Jesus Cristo está ali, um bocado de liberdade. Podia ter sido Judas, podia ter sido Pedro, podia ter sido João, podia ter sido outra pessoa. Mas foi Judas, não é? E nós vemos muitos outros versículos em que realmente vemos que Deus dá liberdade, as pessoas fazem escolhas, mas Deus intervém. Ok. Isto, eu já estou a ir avante. Deus então é a autoridade suprema. Vamos falar de soberania bíblica agora. Eu estava a ir à frente dos meus apontamentos. Ele controla tudo e Ele pode controlar tudo. Ele em sua soberania e no seu livre-arbítrio, que muitos calvinistas dizem que se nós não acreditamos na soberania predeterminista, então nós não acreditamos que Deus é livre para fazer o que Ele quer. Nem vejo a lógica nisso. Então, Ele optou dar aos seres humanos liberdade. E essa liberdade é limitada. Não é? Graças a Deus por isso. Mas este é o ponto que eu ia agora dizer e eu não quis dizer até chegar aqui. Deus intervém. Eu não acredito num Deus predeterminista em tudo. Deus predeterminou certas coisas. É por isso que nós sabemos um pouco do que se vai passar no futuro. Ele já predeterminou que vai haver uma grande tribulação, que Jesus Cristo vai voltar, que Ele vai reinar durante 1000 anos, etc, etc. Ele predeterminou que se alguém vier a Cristo pela fé, vai ser salvo. São coisas que Deus predeterminou. Ok? Mas dentro dessa estrutura predeterminada, Ele permite alguma liberdade. Se alguma coisa acontecer que não é da vontade dEle, Deus já sabia que isso ia acontecer, Ele deixa acontecer, para nós também vermos o pecado do homem, e depois Ele intervém. Então eu gosto de dizer, eu acredito no Deus intervenista, não sei se isso é uma palavra, mas não um Deus predeterminista, mas um Deus que intervém. Interventivo. Um Deus interventivo. Ou seja, Ele é um Deus que tem a liberdade de intervir quando Ele quiser.
Agora, isto é difícil. Se nós tentarmos pensar como Deus pensa, que é o que os calvinistas germinianos fazem, nós temos que pensar, espera aí, Deus não vive dentro do tempo, Ele vive fora do tempo. Algumas pessoas dizem que Deus vê a história do mundo como uma linha. Não é? Nós, quando vemos uma linha numa página, nós conseguimos ver a linha toda. Não é? Ele vê o passado, o presente e o futuro. Ele vê tudo fora da linha. Agora nós pensamos, espera aí, se Deus não é predeterminista, Ele é um Deus intervenista, como é que isso funciona? E a minha resposta é, olha, vocês não se preocupam as vossas cabeças com isso, porque não foi revelado. Nós não sabemos. Para mim, filosoficamente, e agora estou a falar fora da Bíblia, eu penso que Deus entra no nosso tempo. E Ele lida connosco dentro do nosso tempo. Não é? E é por isso que nós não podemos orar, Deus, aquilo que aconteceu no passado, podes ir para trás no tempo e mudar. Nós não podemos fazer isso não é permitido. Não vemos nenhum exemplo da Bíblia de orarmos assim. Nós temos que viver no tempo em que estamos, um tempo linear. E Deus, em lidar connosco, entra no nosso tempo e vive o nosso tempo linearmente, apesar de Ele também estar fora do nosso tempo e ver tudo ao mesmo tempo. Isto que eu acabei de vos dizer é filosofia, não é Bíblia. Ok? É por isso que eu disse, quando nós entramos nestes assuntos, desde que nós saibamos que estamos a especular, muito bem, porque a mente de Deus é difícil demais de perceber. Ok. Deus não predetermina as coisas nem causa o mal. Vamos para alguns versículos rapidamente. Jeremias 19. Versículo 5. Uma das coisas que os calvinistas dizem é que Deus tem que predeterminar tudo. Ele até predetermina aquele homem que vai violar meninas de 5 anos e esfolá-las e matá-las em série. Foi Deus que causou que ele fizesse isso. Jeremias 19:5 diz assim: porque edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, prestam atenção agora a esta última cláusula, nem subiu ao meu coração. E nas traduções inglesas que eu tenho diz, nem subiu à minha cabeça ou à minha mente. Quer dizer que estes pensamentos nem cruzaram a cabeça de Deus. Claro que Deus é presciente, Ele viu isto no futuro, mas Ele não pode iniciar tais pensamentos, porque Ele não tem pecado. Ele é puro, Ele é inocente nesse aspecto. E Ele não pode iniciar esta ideia de matar os filhos. Ele não pode iniciar esta ideia de violar uma menina de 5 anos. É o que a Bíblia diz. Mas o calvinismo puro, que há quem diz, o calvinismo não diz bem isso. Ok, depois começamos a vê-los a recuar. Mas se forem honestos, é o que o calvinismo diz. Deus predeterminou tudo. Quer dizer que Deus teve que pensar nestas coisas primeiro para depois fazê-las acontecer. Mas aqui diz que Ele não é capaz de fazer isso. Vamos para outra passagem. Capítulo 32 de Jeremias. É uma passagem quase idêntica. 32, versículo 35. Diz aqui, e edificaram, Jeremias, capítulo 32, versículo 35. E edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração, ou mente, que fizessem tal abominação para fazer pecar a Judá. Outra vez, Deus não é capaz, estas coisas nem sequer sobem à sua cabeça, ao seu coração. É impossível ele imaginar estas coisas. Ele só consegue ter estas coisas na sua cabeça porque Ele as previu e vê. E nós sabemos que estas coisas quebram o seu coração. São coisas que Ele detesta, que é uma abominação para Ele. Ok? Como é que Deus predeterminou essas coisas? Vamos para Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta.
Deus não pode ser tentado do mal, isso é claro, mas também Ele não tenta ninguém a pecar. Ele não causa ninguém a pecar, Ele não tenta ninguém a pecar. Há um irmão na fé, batista, que está na internet, Leighton Flowers. Ele tem um canal no YouTube chamado Soteriologia 101. Ok, Soteriology 101. 101 é o número das disciplinas introdutórias nas universidades dos Estados Unidos. Então a ideia é que, vamos falar aqui dos básicos da salvação. E ele era calvinista. Calvinista muito, como é que se diz, muito dado ao calvinismo. Mas depois ele começou a perceber que, não, isto não bate certo com esta passagem bíblica ou com aquela, etc. E ele, não sei porque é que eu ia falar nele agora, durante algum tempo, nos seus anos 20, no princípio dos seus anos 20, ele entrou um pouco na tentação da pornografia. Ele fala isto abertamente. E uma das razões que ele teve muita dificuldade em sair disso, em conquistar essas tentações, foi por causa do seu calvinismo. Porque a certo ponto ele dizia, bem, Deus já sabia que isto ia acontecer, Ele predeterminou que eu fizesse isso, não há nada que eu possa fazer. Se Ele quiser que eu pare de fazer isto, Ele vai um dia para o outro e eu paro. Portanto, e ele ficou sem poder nenhum sobre si mesmo. E foi só quando ele abandonou o calvinismo que ele percebeu, não, espera aí, isto são escolhas minhas. Eu sou responsável, não é? Com o poder do Espírito Santo, eu posso conquistar isto, não é? Com a ajuda da esposa dele, que ele contou à esposa, não é? E outros amigos, ele conquistou, não é? Mas estão a ver como, isto não estou a dizer que todos os calvinistas são assim, mas realmente nós que estamos num país católico e o fatalismo faz uma grande parte do catolicismo, não é? Olha, era para ser, não é? O que será, será, como dizem os espanhóis, não é? Nós percebemos isto. Ok, muito bem. Vamos então falar do calvinismo. Podemos passar para... Ups. Não está a funcionar. Ok, calvinismo e arminianismo. E podemos passar já para o próximo. Já disse que nós hoje não vamos ter tempo para falar do arminianismo. E parece que eu carreguei, está aqui a piscar, eu carreguei alguma coisa que não devia ter carregado e agora isto não funciona para passar. Deixa passar para o próximo slide. Obrigado. Então temos aqui os pontos principais dos calvinistas. E eles dizem, não podemos ir por estas coisas, o calvinismo é muito mais. Sim, isso é verdade, o calvinismo é muito mais. Okay? Mas pode-se resumir, de uma forma simples, nos seus 5 pontos. Só que há muitos agora que estão a acrescentar um ponto. E agora são 6 pontos. Porque estamos a descobrir que o calvinismo não é só sobre a salvação, mas que a ideia deles da soberania predeterminista é uma grande parte do calvinismo. Então nós temos que acrescentar o S ao fim e fica em tulips. Tulips quer dizer tulipas, ok? Eu pensei em pôr o S primeiro, porque realmente o S vem primeiro, ok? Mas depois seria stulip. E parece demasiado próximo da palavra estúpido. E então eu pensei, nós não queremos ofender os nossos irmãos, então vamos pôr o S ao fim e não ao princípio. E então, assim, mantemos o respeito, não é? Mas, de facto, o S vem primeiro. E eu pus em inglês, porque realmente as palavras só fazem sentido se forem em inglês. Mas como são palavras, a maioria delas vem do latim, porque 40% do inglês vem do latim, então há palavras do inglês semelhantes às portuguesas, eu acho que a maioria dos irmãos vão conseguir compreender o que está aqui, não é? O que não compreenderem, eu vou explicar. Então, começa com a soberania por predeterminação. Deus predeterminou tudo e esta é a base, ok? Esta base agostiniana que vem do gnosticismo e de outras coisas e do paganismo. Esta é a base, digamos assim, é o alicerce de onde o calvinismo depois se constrói. Depois temos depravidade total. E quando e o arminiano, por acaso, é também o primeiro ponto deles, ok? Como? Depravação, obrigado. O arminianismo e o calvinismo partem do mesmo pressuposto errado, que a eleição tem a ver com a salvação. Ok?
Portanto, temos que ter isso em mente. É por isso que nós não podemos concordar nem com um, nem com o outro. Okay? A eleição tem a ver com a santificação, não com a justificação. Okay? Então, eles partem do pressuposto que o homem nasce completamente depravado e com isto eles querem dizer incapaz. Okay? Muitos até estão a dizer, olha, não vamos usar mais total depravity, vamos usar total inability, ou incapacidade total. Aí é que os arminianos dizem, não, nós vamos manter o total depravity, porque isso nós concordamos, mas o total inability nós já não concordamos. Então a ideia deles é que o homem nasce e o pecado, a natureza pecaminosa é tão grave nele, que ele nunca pode escolher a favor de Deus ou das coisas de Deus. Ele só pode escolher o pecado. Eles usam um versículo só para começar isto tudo, depois eles usam outros fora do contexto, que é aquele que fala em que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E até há um professor calvinista que ele levava os seus alunos para o cemitério e mandava-os pregar o evangelho para as lápidas, não é? E ver se alguém se ia converter. E eles diziam, então é assim mesmo com o homem é morto, seus delitos e pecados, ele não pode sequer ouvir o evangelho, não percebe nada, etc, etc, etc. Uau! Que ilustração tão bonita, mas o que é que a Bíblia diz, não é? Quando fala nós temos mortos de delitos e pecados, só um versículo, mas nós vemos em outros versículos o que é que isso quer dizer. Estamos a falar de uma morte espiritual, estamos a falar de separação de Deus, não é? E se nós tivéssemos tempo, e não temos, nós podíamos procurar versículos em que fala de pessoas mortas em seus delitos e pecados a tomarem a decisão certa, ou Deus a dizer que eles podiam ter tomado a decisão certa se quisessem. Então o homem não pode. E aquele pastor batista de que eu falei, do Soteriology 101, isto foi o que o levou a sair do calvinismo, porque ele estava a ver várias instâncias da Bíblia de Deus endurecer o coração de alguém temporariamente para não se salvarem, até ele cumprir o que Deus quis cumprir. Por exemplo, ele não quis que Jesus Cristo fosse estabelecido como rei, senão ele nunca ia à cruz. Então ele endureceu o coração dos judeus para que Jesus Cristo pudesse ir à cruz. Foi um endurecimento temporário. E este pastor batista começou a ver, espera aí, se o homem fosse totalmente depravado, totalmente incapaz de aceitar as coisas de Deus, porque é que ele teve que endurecer os corações deles? Este é só um exemplo, há vários outros exemplos da Bíblia. E nós vemos que realmente não existe isto. E existe sim a natureza pecaminosa com que nós nascemos, em que nós todos temos uma inclinação para o pecado. Não é? Mesmo depois de sermos crentes. Então nós temos que, diz em Romanos capítulo 6, não é? Mortificar o velho homem, não é? E deixar que o nosso espírito, através do Espírito Santo, cresça, não é? Esse espírito que foi nascido de novo. E portanto, nós vemos erros nisto. Depois temos eleição incondicional. Então esta ideia é que Deus arbitrariamente escolheu pessoas para salvar antes da fundação do mundo e depois, claro, os que ele não escolheu vão para o inferno. Há dois tipos de calvinistas. Há os calvinistas que dizem que Deus escolheu os que iam ser salvos e os outros, paciência, têm que ir para o inferno. E há os calvinistas que dizem, não, Deus escolheu os que iam para o céu e também proativamente escolheu os que iam para o inferno. Mas tanto um como o outro o resultado é igual. Porque Deus escolheu uns para ser salvos e os outros têm que ir para o inferno. E um Deus de amor, inacreditavelmente, escolheu só um grupo pequenito para ir para o céu. Não é? Quando nós lemos o Deus da Bíblia, nós sabemos que se ele realmente tivesse feito isso, a sua escolha seria uma maioria e não uma minoria. Não é? E nós não vemos nada disto. Esta parte incondicional é porque eles veem que o homem não pode vir a Deus de forma nenhuma que possam depois gloriar-se no céu. Então Deus tem que quase fechar os olhos para escolher as pessoas, não é? Para que ninguém possa dizer, olha, escolheu porque eu sou bonito, ou ele escolheu porque eu tinha muita fé. E eles veem a fé como uma boa obra, não é? Ou eu sou uma pessoa, etc, etc, etc. Então, fazendo que seja incondicional, que Deus praticamente feche os olhos e escolhe arbitrariamente, então faz a escolha dele justa. Não sei. Mas pronto, é o que eles dizem. Ok? Mas há aqui um problema. É se ele fecha os olhos e escolhe as pessoas, aleatoriamente, o que é que está realmente a escolher as pessoas? É a sorte. Agora, eles filosoficamente falando, agora estou a falar em filosofia outra vez, filosoficamente acabaram de colocar a sorte acima de Deus.
ok? Portanto, mas nós não vimos isto e eles usam, alguns agora estão a dizer, como o John Piper. O John Piper suavizou muito o seu calvinismo por causa de reclamações bíblicas mesmo. Mas dizem que, mas ele não escolheu aleatoriamente. Ele escolheu através do seu beneplácito. E eles vão buscar aquele versículo em Efésios que nós vamos ler daqui a pouco. Okay? Vamos ver se isso tem alguma coisa a ver com a forma como eles usam esse versículo. É mesmo o distorcimento do versículo, completamente entrando fora do contexto. Então, do seu beneplácito, não é? É como um jovem que vai a um baile e vê uma menina do outro lado do baile e imediatamente apaixona-se por ela. Não se pode explicar, não é? Mas quando é assim, há alguma coisa na menina que o atraiu. Então já é o favor dela. Então, mas esta ilustração não é perfeita, não é? Então se não é perfeita, então dá-me outra. Não é? O facto é que ele tem que escolher as pessoas aleatoriamente, senão não é incondicional, como eles dizem. Expiação limitada. Aqui é uma palavra que não tem nada a ver com o latim. Expiação limitada. Então, se Deus escolheu só alguns para ser salvo, agora outra vez saem da Bíblia, lógica, filosofia humana. Se Deus morreu só para alguns, então ele sendo o Deus Altíssimo, o seu sangue é preciosíssimo, ele não ia derramar sangue para mais do que só aquelas pessoas, não é? Ele é muito económico. Ele não ia derramar sangue para os que não são salvos. Então ele morreu só para os que ele elegeu, só para os eleitos. Mas como nós vimos em 1 João 2,2, e há outros versículos, inclusive há um versículo que fala que ele morreu por aqueles que não são salvos, agora não sei de cor, mas pelos ímpios, há um versículo que diz isso diretamente, e eles têm que outra vez fazer ginástica interpretativa para explicar esse versículo. Então dizem que ele morreu só para aqueles que ele elegeu. Depois temos a graça irresistível. Bem, se Deus só elegeu uns poucos, ele só morreu por esses, seria uma desgraça, seria uma vergonha para Deus se ele tentasse atrair essa pessoa para Cristo e essa pessoa dissesse, bem, obrigado, mas não obrigado. Então, quando a pessoa vem a Cristo, a graça de Deus é irresistível. Deus força essa pessoa a aceitar a salvação. E alguns calvinistas dizem, bem, isto agora tem a ver com os diferentes tipos de vontade da pessoa e que quando Deus regenera-os, porque eles são salvos antes de aceitarem Cristo, ok? Eles são regenerados, nascem de novo antes de terem fé. Então, eles, nascidos de novo, agora já veem a verdade. E eles querem aceitar a Cristo. Então, não é Cristo mesmo a forçá-los a receber, mas eles de boa vontade agora recebem porque eles agora têm um novo coração. Não, mas eles não pediram um novo coração. Então, estamos a forçar algo em cima deles. Não é verdade? Chega à mesma conclusão. Perseverança dos santos. Eu antigamente pensava que eu concordava com este ponto, pelo menos, mas não. Depois de eu estudar o assunto, a perseverança dos santos acaba por ser quase uma salvação pelas obras. Até eles dizem que eles não acreditam o calvinismo correto, porque eu sei que já há alguns destes homens famosos a dizer, bem, eu não bem concordo com isto, mas dizem isso porque eles querem manter a sua popularidade, porque o calvinismo mesmo diz que é assim. Um crente nunca pode ter a certeza de salvação. O R.C. Sproul, okay, que está atrás de quase tudo isto, ele mesmo disse que houve um período grande da sua vida, até há pouco tempo, que ele lutava com isso. Ele tinha um medo tremendo que ele ia para o inferno, que ele não era um dos eleitos. Porque Calvino até ensinava, e outros calvinistas, que Deus até pode dar uma ilusão à pessoa para pensar que são salvos e não são. Para a sua glória, dizem eles. Eu não percebo como isso glorifica a Deus. Não é? Agora, então a ideia é que ninguém sabe se é salvo, ninguém sabe se é eleito, então nós temos que fazer muitas boas obras para provar a nós mesmos e aos outros que realmente éramos eleitos. E se nós perseverarmos nessas boas obras, mas tem que ser além do normal, ok? Uma santidade tremenda. Então quando morrermos, a maioria das pessoas vão pensar que ele provavelmente era eleito, não é? Isso acaba por ser quase catolicismo, não é? A salvação pelas obras, não é? E põe muita pressão nas pessoas. Quando nós lemos os diários dos puritanos, por exemplo, nós vemos o peso dos seus corações, vemos o conflito interior neles, porque eles querem que sejam eleitos, mas não sabem. Então vão além do mais para serem santos. E daí que vem esta santidade de que estes homens falam e que atrai os nossos jovens para eles, não sabendo o que está detrás, não é? A doutrina que está detrás. Agora já sabem, porque agora fazem parte disso tudo. Não funciona.
Não sei se há uma maneira de fazer isto, reset. Vou desligar. Ok. Mas podes passar para o próximo slide. Ok, vamos ver então supostas provas. Eu vou acabar com isto, porque não temos tempo para mais nada. E realmente não temos tempo nem para isto, não é? Ok, tá bom. Eu vou só dar algumas. Eu tenho aqui... não sei, eu perdi a conta. Portanto, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 passagens. Bem, os últimos dois não é preciso ler, porque são capítulos inteiros. Mas eu queria ver estas passagens que têm a palavra eleito e predestinação nelas. Ok? Que são as que os calvinistas usam como provas textuais, ou provas da Bíblia. Está a ver este versículo aqui? Está a ver disto? Eleição. Depois tiram-nos da vista. Não estou a brincar. Mas são as provas que eles usam, e vamos só ver algumas para ver se realmente... Eu acho que na semana passada nós vimos algumas para isso. Mas vamos para Romanos 8:33, então. Diz assim... estou na página errada. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Ok? Está aqui a palavra escolhidos, que também pode ser eleitos. Mas se vocês tiverem referência nas vossas Bíblias, vão ver que está a citar um versículo do Velho Testamento. Ok? E nós vemos, e havia um grupo de judeus na igreja romana, porque Paulo fala muito de escrituras do Antigo Testamento, e por aí, e fala dos judeus. Romanos 9 a 11 é só sobre Israel, e isso não faria sentido se a igreja não tivesse judeus lá para ler isso. E então os judeus certamente iriam reconhecer de onde vinha esta passagem. E se nós formos, e nós não temos temas, podem apontar Isaías 50, não sei se queres escrever aí em cima, Isaías 50, versículos 8 a 10, Isaías 50, versículos 8 a 10, vamos ver esta frase ali citada. E qual é o contexto? É de um servo de Deus. Quando alguém está a servir a Deus, quem intentará acusação contra ele? Okay? Este servo que é escolhido de Deus para fazer a sua obra, quem intentará uma acusação contra ele? Ok? E realmente, se nós voltarmos para trás, e vamos fazer isso agora, capítulo 8, versículo 29 a 30. 29 e 30. Vamos ver que está a falar exatamente disso, de crentes que são servos de Deus, que devia de ser nós todos, não é? Então, Romanos 8, 29 e 30 diz assim: porque os que dantes, nós vemos nos versículos anteriores que ele já está a falar de crentes, de santos. Versículo 27 fala de santos, versículo 28 daqueles que amam a Deus. Estamos a falar de pessoas que já crentes, ok? Depois chegamos ao versículo 29, porque os que dantes conheceu, Deus nos conheceu todos antes de nós nascermos? Eu acho que sim, né? Eu sei que sim, ok? Os que Deus dantes conheceu, também os predestinou, o que é que diz aqui? Para serem justificados do seu pecado? É o que diz aqui? Prontos, eu estava errado, esquecem tudo o que eu disse, está aqui. Não, o que é que diz aqui? Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de Cristo. Isto chama-se santificação. Santificação. Os que dantes conheceu o quê? Conheceu que iriam ser crentes. Agora, eu tenho muita pena, o Steve Lawson é outro desses nomes. O Steve Lawson é outro desses nomes, não é tão popular como aquela meia dúzia, mas ele anda um pouco por trás deles, é historiador, e ele então, não sei se foi ele que começou, mas pelo menos foi ele que popularizou, e agora já ouvi o John MacArthur dizer isto também, e os outros, que para conhecer, a palavra conhecer no grego é gnosis, e nós vemos, por exemplo, no Velho Testamento, que Adão conheceu a sua esposa e tiveram filhos. Então, conhecer tem a ver com intimidade, com amor. Nunca na Bíblia o amor é equivalado ao sexo. Nunca. O mundo é que faz isto, não é? Fazem amor e não fazem guerra, não é? É o mundo é que faz essa expressão. A Bíblia nunca usa essa expressão. Nunca fala de amor como sexo.
Mas os calvinistas agora pegam nesta palavra e para defender o seu sistema dizem que este é quem ele pré-amou. Prognosis é a palavra que está aqui, que conheceu de antes, é uma palavra só no grego. Prognosis. Então, aqueles que ele pré-amou, agora cabe tudo muito bem no sistema deles, não é? Só que nós nunca vemos a palavra prognosis na Bíblia significar qualquer coisa a não ser pré-conhecimento. E quando nós formos para, e já houve irmãos doutos no grego que foram para todos os textos gregos contemporâneos seculares e nunca ninguém contemporâneo ao apóstolo Paulo usou prognosis para dizer pré-amor. Nunca. Nunca. Prognosis quer dizer conhecer de antemão. Sempre. Ok? Portanto, é muito triste para mim, porque eu até gosto destes homens. Eu aprendo com eles e também com outros. E é triste para mim quando eu vejo eles a distorcerem a palavra de Deus propositadamente para defender um sistema humano. Não, prognóstico ele conheceu de antemão. Então, aqueles que ele conheceu de antemão, os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos os irmãos. Agora temos o versículo 30. E o versículo 30 é muito interessante, e eles gostam de usar isto. E aos que predestinou, a estes também chamou, ok? E aos que chamou, a estes também justificou, e aqui já está a ver eleição, predestinação e justificação, aqui no mesmo versículo, ok? E aos que justificou, a estes também glorificou. Agora, eu não vou vos enganar, eu também não sei bem o que é que este versículo significa, ok? Mas eu posso vos garantir que a explicação deles, eu já sei de certeza, por ter estudado, que a interpretação deles está bem errada. E como é que eu sei isto? Graças a Deus que Paulo acrescentou glorificou. Porque ele fala de glorificar no passado. E quem é que foi glorificado até agora? Só o Senhor Jesus Cristo. Ninguém ainda foi arrebatado, ninguém ainda foi ressurreto com um novo corpo. Então estamos aqui a falar de glorificou. Espera aí, ele não glorificou a nós, nem a nenhum de nós. Então isto não quer dizer isso, não é? Aquele que nem... desculpa, estou a ir para a frente. E aos que predestinou a este também chamou, isto faz sentido, e aos que chamou a este também justificou, eu acredito, aqueles que foram chamados para o serviço de Deus, primeiramente tinham que ser justificados, para mim isso faz sentido, aqui não há conflito nenhum, e aos que justificou este também glorificou aí, e que eu paro, o quê? Eu não percebo isto, eu vou deixar por aí, mas se algum irmão percebe, por favor, explica-me isso, e depois diz, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem está a falar aqueles que amam a Deus, são santos, como diz aqui, aqueles que Ele predestinou para serem conformes a mais Deus, servos, eleitos, sem dúvida. Vamos para Efésios capítulo 1. Eu gosto imenso de Efésios capítulo 1. Os calvinistas que são meus amigos não percebem porque é que eu gosto tanto do Efésios 1, porque é a passagem deles quase principal. Mas quando eu começo a explicar, eles não querem ouvir, portanto, eles nunca vão saber assim porque é que eu gosto tanto deste capítulo. Capítulo 1, e o melhor é se nós lêssemos 1 a 12, mas nós não temos tempo. Vamos ler talvez o 5, onde estão estas palavras especificamente mencionadas. Versículo 5. Versículo 4 diz, como também nos elegeu, nele, outra vez nele, em Cristo, ok? É por isso que eu incluí isso na definição. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, não para que fôssemos justificados, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E agora o versículo 5. E nos predestinou para quê? Para filhos de adoção por Jesus Cristo. Agora a adoção tem dois sentidos na Bíblia. Um deles é que ele nos adota como filhos, e nós somos considerados filhos de Deus. Uau! Isso é uma maravilha. Isso acontece depois de sermos salvos. Nós vemos isso em João 1,12, em que aqueles que o receberam, ele lhes deu o poder de serem filhos de Deus. Ou seja, justificação e ser filho de Deus e ser adotado não é igual na Bíblia. Pode acontecer ao mesmo momento, mas não é igual. A Bíblia faz distinção. É uma bênção espiritual que ele nos dá. Ele podia nos ter salvo e não nos adotado. Ok? Portanto, nós vemos isso. Ele nos predestinou para sermos filhos de adoção de Jesus Cristo. O outro sentido da adoção tem a ver com a ressurreição. Que nós ganhamos um corpo glorificado e assim também fala da adoção, dessa forma. E nos predestinou para filhos de adoção de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Isto tem a ver com Deus escolher
aleatoriamente quem ia salvar, esta palavra beneplácito, porque é assim que os calvinistas falam. Eles tiram completamente fora do contexto. O seu beneplácito é que depois de salvar, nos considerou filhos. 1 João 3, 1. Agora fiquei em branco. 3:1. 1 João 3:1. Behold what manner of love the Father has given unto us. Que amor que Deus nos tem concedido, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu conheço o versículo de cor em inglês porque há uma música para isso. Que grande amor Deus nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus. Isso é beneplácito. Não é beneplácito que ele escolheu beneplacitamente, não sei se é uma palavra, os que ele ia aleatoriamente escolher pelo seu beneplácito, porque ele amou, porque viu uma menina no outro lado do baile, e essas explicações todas complicadas e francamente estúpidas. O seu beneplácito é porque, para além de nos justificar, para além de nos redimir, ele considerou-te a ti e a mim filhos por adoção. E o nosso irmão mais velho é o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu chamar Jesus Cristo meu irmão mais velho, o Criador do mundo, o Deus Altíssimo, meu irmão mais velho, e Deus Pai, o meu paizinho, Abba, beneplácito. Isso é beneplácito. Não tem nada a ver com escolhas às escuras que a sorte faz para que Deus não tem essa glória de dizer que ninguém está lá por merecimento. Ninguém está lá por merecimento. A fé não é uma boa obra. Jesus Cristo fez tudo. Deus tomou a iniciativa da nossa salvação. Nada destas doutrinas são danificadas por qualquer pessoa que aceita a explicação bíblica e que rejeita o calvinismo. Os calvinistas falam de nós como se nós estamos a afetar o caráter de Deus, porque agora alguém pode se glorificar. Não, nada disso. A Bíblia é clara. Vamos ficar nas páginas da Bíblia, não vamos começar a flutuar por aí nas filosofias do homem. Muito bem, versículo 11. Versículo 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, portanto, nele, outra vez, em Cristo, nele, em Cristo, já me perdi, nele digo, em quem também fomos feitos herança, ok, também temos uma herança através dele, é o beneplácito de Deus, havido sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Fomos predestinados para ter uma herança, para ter tudo isto, esta lista. Nós tivemos que cortar alguns versículos, mas estes versículos são basicamente uma lista de bênçãos espirituais que Deus nos dá para além da justificação. Ok? Portanto, irmãos, eu vou ter que terminar. Deixa cá ver. Ainda falta 1 hora. Não, estou aqui a piscar o olho. Muito bem. Podemos ir para Romanos 6, 16, 13, Colossenses 3, 12, 1 Tessalonicenses 1, 4. E cada um destes, quando vemos no contexto, vemos que tem a ver com santificação, com bênçãos espirituais, com serviço cristão. Todos eles. E eu estou a falar na mais simples interpretação, sem fazer ginástica interpretativa. Que nós possamos... Podemos passar para o último slide. Vamos lá ver aqui. Eu vou passar. Graças, já agora. Eu vou só mencionar estas coisas rapidamente. Em Mateus 25, 41, o Senhor Jesus Cristo fala do inferno, do lago de fogo, e diz que ele foi preparado para os demónios, para Satanás e os seus anjos caídos. Porquê é que isto é importante? Porque se a eleição calvinista é correta e Deus predestinou que alguns iam para o céu e outros para o inferno, então o inferno não era preparado para Satanás e os seus demónios e os reprobados que não foram eleitos? Pensam bem nisso. Não, o inferno foi preparado só para os demónios. Quer dizer que Deus não preparou o céu para os seres humanos, mas muitos vão para lá se não aceitarem o Senhor Jesus Cristo, infelizmente, não é? Outra coisa que é importante salientar e que eu já me meti em debates com calvinistas na internet nos últimos anos e tenho muitos amigos que são e conhecidos que não querem que eu os considere amigos, mas eu fiz assim só de alto que eu já falei ou debati calvinismo com umas 1000 pessoas calvinistas, ok? Estou a tentar não exagerar, mas eu penso mais ou menos 1000 pessoas.
E há uns anos atrás, acho que foi pela graça de Deus, comecei a perguntá-los como é que tu descobriste o calvinismo? E destas 1000 pessoas, variadas de todo o mundo, nenhuma delas, isto é sério, isto é grave, isto é importante, nenhum calvinista chegou a ser calvinista, mesmo dos calvinistas famosos, de que nós sabemos, nenhum deles chegou ao calvinismo meramente pela leitura bíblica. Nem o Calvino. O Calvino veio através do Agostinho. Ok? Eu já ouvi histórias tremendas de pessoas que pegam na Bíblia e só pela Bíblia se convertem. Eu conheço um grupo lá na Sérvia, nas montanhas, que alguém trouxe o Evangelho deles, uma Bíblia, só pela Bíblia, e começaram a reunir-se como nós reunimos, sem ajuda de ninguém. Nunca uma pessoa chegou ao calvinismo só pela leitura bíblica. Todos eles ou nasceram numa igreja reformada, que já ensinava o calvinismo desde eles serem crianças, ou alguém os influenciou, ou diretamente um calvinista, um outro calvinista, ou um livro calvinista, ou uma literatura calvinista, ou uma mensagem de áudio calvinista, ou vídeos calvinistas, ou YouTube calvinista. Ninguém, por enquanto, que eu tenho pesquisado, chegou ao calvinismo através da Bíblia só. É preciso o fator humano para alguém começar a acreditar no calvinismo. E leva tempo. Todos os calvinistas vão dizer, isto foi muito difícil chegar às verdades do calvinismo. Verdades entre aspas. Ok? Porquê? Porque realmente é difícil encontrar o calvinismo na Bíblia. Depois de se converterem ao calvinismo, é tão fácil, está em toda a Bíblia. Mas é quase como se fosse uma seita em que, por exemplo, testemunhos de Jeová, que depois de serem mostrados como interpretar as diferentes passagens, eles não conseguem ver de outra maneira. Mas vamos orar para que estes irmãos nossos consigam ver a Bíblia como deve ser. Ok. O hipercalvinismo, quero só mencionar isto porque isto foi mencionado na internet e eu vou mesmo terminar. Hipercalvinismo. Hiper quer dizer super, ok? Para além. Então, eu pus aqui nos apontamentos, o hipercalvinismo não existe. Eu vou olhar para a câmara. O hipercalvinismo não existe. O hipercalvinismo só existe na mente de certos calvinistas quando os lados feios e antibíblicos da Bíblia lhes são apresentados. Então eles dizem, isso é hipercalvinismo. Peter, sim. Não é os lados feios da Bíblia, é os lados feios do calvinismo. Desculpa, foi isso que eu disse. Está a ver? Eu já devia ter parado de falar há muito tempo. Os lados feios do calvinismo e os aspectos do calvinismo que não são bíblicos e quando eles não têm maneira de retroceder, então, isso é hipercalvinismo. Mas não existe hipercalvinismo. E eu vou fazer um desafio, se eu chegar hoje a tempo, eu faço hoje, mas o meu desafio é, mostram-me quais são os aspectos do calvinismo que eu falei na semana passada e esta semana, que são hipercalvinistas. E o que eu vou fazer, eu vou buscar os seus palestrantes favoritos, Paul Washer, John Piper, etc., e vou mostrar a eles a ensinar essas coisas. E a minha seguinte pergunta é, estes são hipercalvinistas? Se eles disserem que sim, então eles têm que parar de ouvi-los. Se eles disserem que não, então não existe hipercalvinismo. Ok? Portanto, cuidado com o hipercalvinismo. Não existe. Ok? E quando vocês começam a lutar contra o hipercalvinismo, vão descobrir que estão a lutar contra o ar. Não existe. É só, nós dizemos, há uma expressão em português que é fumaço e espelhos, ou qualquer coisa assim, fumo e espelhos. Como? Só fumaça, ok. Mas não sei se há entrar naquelas casas que há fumo e vários espelhos, é para assustar as pessoas e nós, parece que está aqui alguém ao lado, mas foi só a reflexão através do fumo, parece que ali é uma pessoa, e então há uma expressão, existe em inglês, mas também eu já ouvi uma música aqui em Portugal que tornou-se popular, que era isso, fumo e espelhos, ou fumaça e espelhos. Ok? O hipercalvinismo é só isso. É só uma técnica. Eu peço desculpa para quem falou nisto na internet, não quero ofender, mas realmente eu acho que o peso de provas está neles para mostrar-me o que é o hipercalvinismo, afinal. Como é que o hipercalvinismo é diferente do calvinismo. E há diferentes tipos de calvinismo, isso é certo. Como já falei, em supralapsariano, infralapsariano, o calvinismo de 4 pontos em que não acreditam na expiação limitada. Há várias variações de calvinismo, mas o hipercalvinismo realmente é só uma invenção quando eles não têm para onde se virar, ok? Irmãos, eu não gosto de falar nestes assuntos do púlpito. Eu prefiro falar só da Bíblia e não do erro. Mas eu acho que foi bom nós falarmos nisto
porque houve reações negativas na internet, mas houve muitas mais reações positivas em privado, que eu recebi em privado, de pessoas daquela mesma zona a dizer, graças a Deus que finalmente alguém fala deste assunto publicamente. Alguns dizem, olha, os meus filhos estão a ser levados por estas pessoas. Estou muito preocupado, anciãos e outros. E não é segredo, já muitos sabem que isto se passa lá, mas eu acho que é bom nós falarmos, mas eu prefiro falar só da palavra de Deus, não é? E não falar dos muitos erros que existem lá fora. Vamos só terminar com isto. Graças a Deus pela sua imensa benignidade em demonstrar-nos a sua superabundância, da sua graça para conosco, em que Ele predestinou todos que confiaram em seu Filho a serem tão abençoados. E eu sou receptor dessa benignidade. Ele me salvou, mas não parou aí. Ele me predestinou para muitas bênçãos espirituais, e cada um aqui que aceitou o Senhor Jesus Cristo foi predestinado para essas mesmas bênçãos espirituais. Graças a Deus por isso. Que o Senhor abençoe a sua palavra.